Complexo de Édipo, castração? Afinal, o que é isso? Eu sou Eliana Olímpio, psicanalista e mestre em psicologia, e convido você a entender um pouco mais sobre o psiquismo humano. Se você se interessa por esses assuntos, me siga. Sempre posto conteúdo sobre os 20 anos da minha experiência e sei que existem muitas dúvidas nessa área. Por isso, organizo grupos de estudo, dou supervisão de casos clínicos e se você deseja participar, me mande mensagens. O complexo de Édipo é um conceito desenvolvido por Freud que descreve a relação que a criança estabelece com seus cuidadores. Esse termo foi inspirado na tragédia grega de Sófocles, chamada Édipo Rei, na qual Édipo, uma criança que foi abandonada por seu pai e adotada por outra família, ao crescer se envolve num conflito e mata o seu pai e se casa com a sua mãe, sem saber a sua verdadeira identidade. De acordo com Freud, o complexo de Édipo seria a fase em que a criança, por volta dos 3 aos 5 anos de idade, se aproxima e desenvolve sentimentos amorosos pelo genitor do sexo oposto e se afasta do outro genitor, desenvolvendo por este sentimentos de rivalidade e hostilidade. Assim, a menina teria forte ligação com o pai e certa rivalidade com a mãe, enquanto o menino teria forte ligação com a mãe e um afastamento do pai. De fato, se observarmos as crianças, percebemos esse movimento nitidamente quando a menina aguarda ansiosa pela chegada do pai e o menino, muitas vezes, nem tanto. Por isso que popularmente se diz que as meninas são carinhosas com o pai e o menino é mais carinhoso com a mãe e vice-versa. Esse momento de desenvolvimento psíquico do sujeito coincide com o que Freud chamou de complexo de castração. É que a criança teme a punição ao mesmo tempo que desenvolve o sentimento de culpa pelos seus sentimentos hostis. As crianças, em determinado momento, constatam a diferença entre os sexos, a presença ou a ausência do pênis, e se questionam se podem perder o pênis, no caso do menino, e a menina, se não tem, é porque perdeu ou porque não cresceu ainda. É nessa fase que a criança aprende com a família o comportamento aprovado socialmente. Então aceita as normas sociais e os valores familiares e reprime os desejos não aceitos socialmente. É a época dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Para Freud, as estruturas psicanalíticas nas quais ele se baseia para tratar o sujeito deriva da forma como a criança internalizou o complexo de Édipo. Lacan, porém, vai além do complexo de Édipo, pois ele postula que o complexo não é suficiente para dar conta do caráter estrutural do sujeito. Não seria apenas as relações afetivas que moldariam a estrutura do sujeito, e sim a organização simbólica do nome do pai e do desejo da mãe. Lacan ele vai introduzir o conceito de nome do pai para representar a lei, a autoridade, a proibição, mas que somente seria válida pela palavra da mãe, pelo seu discurso e pelo seu desejo. Então, é a mãe a figura central da estruturação do sujeito. Ela é quem diz se o pai é ou não, se ele é uma pessoa que tem ou não poder. É ela quem introduz o sujeito à língua materna. É ela quem pode, referindo-se à lei do pai, introduzir no sujeito a civilização, para que ele se submeta às normas e haja segundo o que é dele esperado. Então, assim, vocês percebem quanto a mãe é importante para Lacan, É ela que vai colocar o pai como uma figura que estaria ou não presente segundo o desejo dela. É até importante para a gente entender, as famílias, por exemplo, em que o pai não está presente, a família, por exemplo, das mães que assumem a maternidade solitariamente, o pai, não assumiu o filho, ou separou, abandonou, não quis saber, é ela que coloca o pai presente, através do discurso dela. Ela que vai dizer, seu pai, quando eu engravidei, fez isso, aquilo, ou gostava ou não gostava de você, seu pai é uma pessoa muito séria, muito responsável. Ela que vai dizer o que ela pensa sobre o pai, e é isso que vai fazer com que essa criança se submeta às normas da sociedade, em cima do que essa mãe vai falar aí dessa figura paterna. Então, resumindo, o complexo de Édipo, com seus afetos amorosos e hostis, depende ainda do complexo de castração, que trata da diferença entre os sexos, aquela questão de ter ou não ter o pênis, e ainda do nome do pai, que é a referência que Lacan designa como operador psíquico do sujeito
e que apenas se apresenta pelo discurso da mãe. Por esses complexos é que se pode chegar à estruturação psíquica do sujeito, qual seja, estrutura psíquica, neurótica, psicótica ou perversa. Então, você já conhecia essa história triangular do Édipo, Laia e Jocasta? Deixe aqui os seus comentários. Se esse conteúdo te ajudou, curta, compartilhe e facilite a circulação desse vídeo. Até a próxima. Obrigada!